Estudante universitária de 23 anos morreu em acidente com veículo off-road, deixando o namorado gravemente ferido. Meses após o acidente fatal, o namorado dela é acusado de homicídio pela morte. Analisando o último desdobramento, com a advogada dele dizendo que a tragédia era inevitável. Este é o Dentro do Crime, do Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. A polícia afirma que o acidente ocorreu após um cervo entrar na pista. Você pode se perguntar, como isso leva a acusações de homicídio? Bem, a polícia diz que descobriu que o namorado da mulher estava supostamente sob influência de álcool no momento do acidente. Alyssa Boyd e Julian Fleming eram um casal super fofo que parecia muito carinhoso um com o outro. Em novembro, ela publicou isso no Instagram com a legenda "Orgulhosa de vocês três". É uma homenagem fofa ao seu amor, pois o número 3 era o mesmo da camisa de Julian na Penn State. 6 meses após aquela postagem, Alyssa faleceu tragicamente. A polícia diz que no dia 23 de maio, Alyssa e Julian estavam andando de quadriciclo no condado de Bradford, na Pensilvânia. Provavelmente os dois se divertiam muito. Era uma sexta-feira no início do verão. Julian estava dirigindo e Alyssa era a passageira. Então, a polícia diz que um cervo pulou na estrada. Qualquer motorista tentaria desviar do cervo, e foi o que Julian fez. Mas o veículo todo-terreno colidiu com o cervo, fazendo com que eles sofressem um acidente. Julian teria ficado inconsciente. Ao recobrar a consciência, percebeu que Alyssa não respirava. Autoridades afirmam que, devido aos graves ferimentos, não havia como salvá-la. Ela foi declarada morta no local. Julian precisou ser levado ao hospital para tratamento. Inicialmente, os investigadores notaram que havia um cervo que não estava morto há muito tempo perto do local do acidente e parecia corresponder aos danos. Policiais estaduais da Pensilvânia viram o veículo todo-terreno e notaram que Julian e Alyssa não usavam equipamentos de segurança. Embora parecesse inicialmente que o cervo causou o acidente, a investigação continuou. Alguns relatos até sugeriram que foi apenas um terrível e estranho acidente. Em 2 de junho, Julian homenageou sua falecida namorada com a legenda: "Nenhum dia passará sem que você esteja em meus pensamentos. Te amarei para sempre." Quando os investigadores foram mais a fundo, descobriram que o ex-jogador de futebol americano da Penn State estava supostamente sob influência de álcool. 5 meses após o acidente fatal, em 7 de outubro, Julian foi acusado de homicídio veicular, agressão agravada por veículo, dirigir sob influência de álcool, teor entre 0,1 e 0,16, direção imprudente e morte não intencional. A advogada disse que ele se entregou à polícia e foi solto após pagar fiança de $75 mil. A advogada dele disse à NBC News que ele coopera com a polícia e já fez teste de teor alcoólico no sangue. Registrou 0,118, ainda acima do limite legal de 0,008. A advogada dele contou ao canal que um cervo entrou na estrada. Ambos desmaiaram. Quando ele acordou, ela não respirava. Ele ficou traumatizado, independentemente de ter ou não álcool envolvido. Esse foi um evento inevitável. Ele não fez nada errado nem conduzia o veículo off-road ilegalmente. Ele não errou quando o cervo entrou na estrada. A morte de Alyssa deixou família e amigos de coração partido, segundo postagem no GoFundMe. Alyssa Boyd, 23 anos, de Bloomsburg, Pensilvânia, faleceu em um acidente de veículo off-road em 23 de maio de 2025, enquanto andava com seu namorado, Julian Fleming. Alyssa se formou na Central Columbia em 2020, onde foi uma aluna e atleta exemplar. Alyssa estudava psicologia na Universidade do Alabama e fazia parte da Gama Phi Beta. A ausência de Alyssa foi profundamente sentida, pois seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Não se sabe a opinião da família de Alyssa sobre as acusações contra seu namorado, mas o caso segue no Ministério Público. E Julian deve retornar ao tribunal na Pensilvânia ainda este mês. O que isso pode significar? Julian pode pegar uma pena pesada por esse acidente tão trágico? Agora estou acompanhada da advogada criminalista Joanna Day. Joanna, obrigada por estar aqui. Você acha que as acusações condizem com o crime? Temos homicídio por veículo automotor, homicídio ao dirigir alcoolizado, agressão agravada por veículo, entre outros. Você acha que as acusações condizem com o crime neste caso? Oi, obrigado por me receber. O que diferencia este caso é o fato de que há De acordo com as autoridades, existe o teste do bafômetro, o teste de álcool no sangue,
ou teste de alcoolemia. Isso eleva o caso para um nível criminal. Não é um simples acidente, um acidente trágico que poderia acontecer se fosse apenas uma colisão entre um condutor de veículo off-road e um cervo. Quando você introduz o álcool nisso, é isso que eleva o caso ao nível de um crime. E ainda há a morte trágica. Então, sim, parece que há uma acusação apropriada por parte da promotoria pela morte de alguém. E há um acidente com um veículo off-road e há álcool envolvido por parte da pessoa que está no controle desse veículo. E, infelizmente, vemos isso com frequência. Mas um veículo off-road parece um brinquedo divertido, mas pode ser mortal, especialmente quando você introduz álcool no nível que aparentemente estava no corpo do motorista. Por que você acha que os promotores demoraram para apresentar as acusações, se o acidente foi em maio? Ele só foi acusado em outubro, quando se entregou. Por que demoraram tanto para apresentar as acusações? Sim, é curioso, é interessante, não ouvimos nada da promotoria. Por quê? Geralmente, isso indica que aguardam a conclusão de vários testes. Muitos desses laboratórios criminais estaduais estão realmente sobrecarregados. Muitas vezes, como promotor, você espera muito para conseguir um resultado que pode usar em uma acusação criminal. Eles talvez tenham precisado esperar pelos resultados? Sim, é possível que eles continuassem conduzindo uma investigação, falar com todas as testemunhas oculares, conversar com as pessoas que estavam presentes e que possam ter alguma informação. Sim, todas essas coisas são possibilidades, mas muitas vezes é algo tão simples quanto um laboratório criminal que está realmente sobrecarregado. E sabe, eu quero voltar a um ponto que você acabou de mencionar na primeira resposta, falando sobre como um veículo todo-terreno, embora pareça um brinquedo divertido, pode ser um veículo muito perigoso se algo acontecer com ele. E eu acho que algumas pessoas também não percebem que você pode até ser autuada por dirigir sob influência de álcool ou drogas enquanto dirige um veículo todo-terreno. Mas, na verdade, isso vale para qualquer tipo de veículo motorizado desde que tenha um motor. Dirigir sob influência também pode ser crime. O que você acha sobre as pessoas não reconhecerem que, supostamente, dirigir um veículo todo-terreno sob influência também pode ser um crime? Certo? Qualquer veículo, seja todo-terreno, carrinho de golfe ou barco. Muita gente não entende isso. Não é só um carro, não é só uma caminhonete. Você pode estar operando um veículo motorizado na sua jurisdição. Se você consumir álcool ou outra substância prejudicial, pode ser acusado de dirigir sob influência e operar sob efeito. Infelizmente, isso ocorre muito com veículos todo-terreno, pois costumam estar ligados a eventos recreativos ou trilhas. Não é como entrar no carro, fechar as portas e ligar a ignição. Neste caso, o resultado do teste fica entre 0,1 e 0,16. Você sabe, na maioria dos estados, quase todos os estados, o limite legal de intoxicação ao dirigir, por exemplo, é 0,08. Se você está em 0,16, já dobrou o limite legal. Então, o que vimos aqui, aparentemente, é que os resultados deram algo entre 0,1 e 0,16, sendo que 0,1 já seria um pouco acima do limite legal. 0,16 seria o dobro. E isso indica ao promotor que essa pessoa estava sob efeito de álcool e que essa condição a levou a fazer algo que resultou na morte de alguém. É quando você é acusado de homicídio por veículo. Então, isso vai ser, sabe, um exemplo trágico do que acontece quando você mistura um veículo recreativo como um quadriciclo com álcool. De repente, há uma mulher morta e um homem enfrentando anos de prisão por escolhas que fez, segundo a promotoria. Sim, já vimos tragédias assim acontecerem antes. Onde, sabe, pode não ser uma jovem, pode ser uma criança que também está naquele veículo off-road e então acontece um acidente e depois acusações são feitas. Então não está fora do reino das possibilidades. Já vimos isso acontecer antes. Mas eu estou curiosa para saber, João, sua opinião sobre se a família da vítima teve ou não voz na decisão de apresentar as acusações. Porque, de acordo com o GoFundMe, a organizadora escreveu que isso foi um acidente e parece que eles não acreditam que isso foi intencional. Mas a intenção realmente importa nesse momento? Sim, claro. Bem, novamente, os desejos da família da vítima, é claro, vão ser levados em consideração pelo promotor. Mas no final das contas, e na análise final, é sempre o promotor quem toma a decisão final. Embora eles devam levar em conta o que as famílias das vítimas querem, o promotor pode dizer: bem, nosso objetivo é proteger a comunidade. Temos um objetivo maior.
Temos uma missão maior do que apenas o que a família quer fazer. Muitas vezes, se a família é amiga do réu ou existe alguma ligação ali, eles podem querer algo menor, podem querer alguma leniência. Mas, novamente, é provável que haja uma ação civil em andamento nesse caso. Se a pessoa que estava dirigindo esse veículo tinha algum tipo de seguro ou algum tipo de patrimônio, isso acontece escondido? É comum. E, novamente, nesse caso específico, a ideia de que nenhuma dessas pessoas estava usando qualquer tipo de equipamento de proteção. Se for o promotor, volte a esse fato. Para estabelecer um certo nível de imprudência, um certo tipo de estado mental do motorista, acusá-los de um crime é basicamente dizer: você entrou nisso. Você tinha álcool no seu organismo e nem se preocupou em colocar um capacete em um veículo relativamente perigoso que estava dirigindo. Então, novamente, os desejos da família podem influenciar o que o promotor vai fazer, mas não serão o fator decisivo. O que você acha da advogada de defesa do Julian, dizendo se o álcool esteve envolvido ou não nesse caso? Disse que era inevitável, que não errou e também se feriu no acidente. O que acha da advogada dele afirmar que isso era inevitável? Bem, você é advogado de defesa e faz seu trabalho, tentando descrever o que aconteceu. Se você usa inevitável, está se expondo. Provavelmente é uma escolha ruim de palavras, porque qualquer coisa assim, sabe, poderia ser evitada. Primeiro, você opta por não beber álcool, se foi isso que ocorreu. Segundo, você decide não subir em um veículo off-road com o seu melhor amigo, com seu parceiro. Terceiro, você decide não usar nenhum tipo de equipamento de proteção. Quarto, você liga a máquina e anda. Assim, pode analisar isso. No fim, é o advogado de defesa cumprindo seu papel, mesmo que pareça um pouco performático. E você acha que um caso como esse realmente vai a julgamento? É difícil afirmar agora, mas se você responde por homicídio veicular e sua defesa alega que não se trata de crime, há alguns motivos para isso. Quero dizer, talvez você não tenha escolha, a não ser arriscar com o júri e torcer para que alguém seja simpático a você naquele júri. A sua versão dos fatos, ao envolver álcool, em casos de lesão grave ou assassinato, os jurados geralmente não gostam da presença de substâncias. Quero dizer, se fosse só um acidente. Às vezes, pessoas envolvidas em acidentes são acusadas mesmo sem terem consumido álcool ou outras substâncias. Os promotores vão acusar casos com base em coisas como direção imprudente em vez de uma situação de incapacidade. Mas neste caso, a promotoria parece bastante confiante de que tem a questão do consumo de álcool como o motivo principal para isso ter acontecido. É isso que eles vão argumentar. Indo a julgamento ou com acordo, ainda há um longo caminho pela frente a ser visto. Porque eu ia fazer a minha próxima pergunta, que é: você acha que os promotores têm um caso sólido aqui? Porque eu consigo ver muitos pontos fracos que a defesa pode explorar nesse caso. Você acredita que com as provas apresentadas até agora, os promotores conseguiriam convencer um júri além de qualquer dúvida razoável? Certo? O que precisamos saber é quais foram as circunstâncias, por exemplo, que levaram ao teste de álcool. Você sabe se a promotoria usou o mandado de busca ou coletou sangue no hospital para isso? Há muitas coisas nesses relatórios, mas existem várias variáveis diferentes. Se você está defendendo esse caso, vai querer contestar tudo em cada etapa do processo. O teste foi feito corretamente. Houve algum problema com ele? As pessoas que fizeram o teste eram qualificadas? Quais foram os indicadores de que havia comprometimento? Onde o álcool foi introduzido no organismo do motorista? Há testemunhas disso? Então, se você está defendendo, precisa desmontar cada um desses fatos que a promotoria vai apresentar. Mas você quer atacar ao defender as evidências científicas, qualquer coisa que indique nível de álcool no sangue entre 0,1 e 0,16. Como eles chegaram a isso? Houve algo que foi apresentado que poderia ter tornado esse teste inválido, que poderia ter causado algum tipo de problema com ele? As pessoas que fizeram isso eram qualificadas? O laboratório era qualificado? A amostra foi feita corretamente? Há muitas áreas diferentes a serem abordadas se você estiver defendendo esse caso. E então temos o outro extremo do espectro, onde existe a possibilidade de terminar em um acordo judicial. Você também vê essa possibilidade acontecendo para evitar tempo de prisão? Sim, acordos judiciais podem envolver
até ausência de prisão, o que, em um caso de pena de morte, é muito difícil para um promotor aceitar, a menos que haja algum problema sério com o caso. Mas se você está defendendo, vai insistir nessa ideia. Você quer minimizar a exposição que essa pessoa tem. Eles têm algum tipo de histórico disso no passado? Se essa situação é aberrante, foi a primeira vez que ocorreu, sem problemas ou decisões ruins antes. Isso certamente vai ajudar a defesa. Claro, a promotoria, novamente, vai estar focando em: aqui está uma jovem inocente, vítima. E se o réu, aos olhos deles, não tivesse consumido álcool e dirigido um veículo, então estaríamos em uma situação diferente. E claro, a defesa vai trazer a ideia de que, independentemente do que aconteceu, em relação a entrar no veículo, consumir álcool. Todos ali sabem como é quando um cervo cruza seu caminho. Agora, se você mora em uma área onde há cervos, você sabe que isso acontece. Tragicamente, se não fosse pelo cervo, talvez esses dois ainda estivessem aqui hoje. O álcool não seria problema, nem haveria acusações. Mas especialmente a localidade da jurisdição, a ideia de que cervos realmente entram na estrada e pode ser difícil desviar deles. Isso vai ser algo que a defesa vai querer enfatizar, porque eles vão argumentar que isso foi um acidente trágico. Sim, havia álcool no organismo, talvez, mas ninguém pode prever que um cervo vai cruzar seu caminho, mesmo com muitos cervos na área. Então a defesa vai querer enfatizar a imprevisibilidade de como isso aconteceu. E vamos ver como isso continua se desenrolando. E vamos ver se isso chega ao ponto de realmente ir a julgamento e ser apresentado a um júri. John Day, muito obrigado pela sua análise deste caso e pelo seu tempo hoje. Bom te ver. Obrigado. Julian Fleming está, segundo informações, agendado para comparecer ao tribunal novamente na próxima semana, no dia 22 de outubro. Isso encerra este episódio. Não deixe de conferir mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Mas por agora, eu sou Elizabeth Miller e este foi o Inside the Crime.